Olá, eu sou Silvana Torres, psicanalista e atual diretora de publicações e divulgação da Febrapse. Bem-vindos à segunda temporada do podcast Associação Livre da Federação Brasileira de Psicanálise. Nesse espaço, propomos um diálogo aberto e enriquecedor sobre a psicanálise e suas interseções com diversas áreas do conhecimento, como filosofia, educação, literatura, arte, entre outros. Cada episódio apresenta entrevistas e discussões que visam possibilitar uma melhor compreensão da mente humana e dos processos inconscientes e ainda das experiências que moldam nossas vidas. Nessa jornada, estarei acompanhada de duas colegas, Márcia Padilla e Adriana Silveira. Estamos animadas para compartilhar essa jornada com vocês. Olá pessoal, sou Adriana Silveira, psicanalista em formação, e eu estou super entusiasmada para embarcar nessa jornada com vocês e trazer insights significativos que enriquecerão nossas conversas. Um abraço afetuoso a todos. Olá a todos, sou Márcia Padilla, membro do Instituto da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e estou animada para compartilhar com vocês nossas reflexões e discussões ao longo dessa jornada. Sejam bem-vindos ao podcast Associação Livre. No episódio de hoje, temos a honra de receber a autora Ana Cláudia Zuanella, psicóloga e psicanalista, membro efetivo e didata da Sociedade Psicanalítica de Recife. Ana também é docente e atualmente ocupa o cargo de diretora do Instituto da Sociedade Psicanalítica de Recife, além de exercer a função de tesoureira da Febrapse. Com um mestrado em psicologia clínica, com ênfase em psicopatologia fundamental e psicanálise pela Universidade Católica de Pernambuco. Também é organizadora de obras como O Eu e o Isso e Refletindo a Psicanálise, e assessora editorial do livro anual de psicanálise da IPA. Olá, Ana Cláudia. Seja bem-vinda ao podcast Associação Livre. Ana, você traz uma vasta experiência e conhecimento para o debate sobre a paixão. A sua obra, A Paixão e Seus Destinos Patológicos, nos convida a mergulhar nas complexidades dessa emoção, explorando suas nuances e as consequências que podem surgir em nossas vidas e relações. A paixão, ela é frequentemente associada a momentos intensos e arrebatadores. Também pode trazer desafios significativos. Para começarmos essa conversa, eu gostaria de saber qual seria o ponto de partida para um estudo mais profundo sobre a paixão e por que você escolheu esse tipo de paixão como seu campo de interesse. Primeiro, obrigada por estar aqui com vocês, Silvana, é um prazer enorme. Eu acho que é um privilégio poder estar com você, Adriana, Márcia, para conversar sobre psicanálise, que é algo que é tão gostoso para nós, espero que seja gostoso para quem está ouvindo. E falar sobre a paixão é uma delícia, então é um assunto que sempre me interessou, especialmente por causa do consultório. Hoje as demandas elas são infelizmente diferentes, e infelizmente eu digo porque são demandas muito mais sofridas. Os quadros que chegam ao consultório são de pessoas muito mais partidas. Mas há muito tempo atrás, eu digo assim, mais ou menos 2005, 2010, a procura era muito grande por pessoas que sofriam por amor. Então, eu via o papel da desilusão amorosa na vida do sofrimento dos pacientes e localizava muito que era no campo da paixão, que é essa coisa mais exagerada, que transborda. Então, eu ficava muito intrigada como isso mexia com toda a vida do sujeito. E daí aconteceu, por uma coincidência, de eu ser convidada para participar de uma mesa redonda que falava sobre a patologia no amor. Isso foi exatamente em 2008. E não tinha material escrito. Hoje a gente tem bastante também, ainda bem. Então, uma pessoa que me vem sempre à mente é a Ana Sui, também tem a Ana Lila Lejarraga, que escreve sobre isso, mas enfim.
Então, não tinha material escrito, eu tive muita dificuldade de encontrar. Então, foi outra coisa que me marcou. E daí, quando eu tinha meus 42 anos, já com a vida toda transcorrida, assim, profissional e tal, eu quis fazer mestrado. Eu queria muito voltar à universidade, a estudar. A gente está sempre estudando em psicanálise, mas eu queria aquele formatinho universitário que eu gosto muito, das coisas bem organizadinhas, assim. Então, eu voltei para a universidade através do mestrado. E eu escolhi como meu orientador a pessoa que primeiro me ensinou Freud. Tinha me ensinado Freud quando eu tinha 20 anos, tinha se passado 20 anos. E ele era um estudioso da paixão. Então, vocês vão vendo que foi assim uma confluência, foi juntando a parte prática da minha vida profissional, a parte acadêmica do mestrado e a parte teórica de eu não encontrar material. Então, durante uma aula dele, ele estava falando das instâncias ideais, é um professor que se chamava Zeferino Rocha, e ele foi quem trouxe a psicanálise para Recife, era um senhorzinho. E quando ele fala das instâncias ideais, eu digo, oh, gente, eu posso juntar isso à paixão. E foi daí eu conversei com ele se interessou muito, e a história prossegue, porque ele adoeceu, ele não pôde ser meu orientador, e daí caminha, mas ele esteve na minha banca e um mês depois da minha banca ele veio a falecer. Então é uma história muito afetiva para mim, toda essa minha relação com a paixão, com a escrita do livro, ela é muito permeada por afetos e paixões também. Então foi assim que eu cheguei à paixão, foi um caminho, um caminhar. O seu livro, assim, ele tem uma linguagem assim, muito clara, ele é muito gostoso de ler. E é interessante porque ele trata, de certa forma, de um assunto muito denso, mas de uma maneira muito amigável, muito tranquila, que a gente se sente participativo no livro, né? Eu queria saber, assim, a paixão ela é visceral, né? Como é que você vê a relação entre a paixão, a racionalidade e a sua capacidade de impulsionar tanto a criação quanto a patologia? Obrigada, Adriana, pelo que você disse. Eu acho que a linguagem do livro é a linguagem como eu estava no momento de escrever, que era muito envolvida de várias formas e sem ser só numa escrita teórica. Foi uma escrita, como eu já disse, afetiva. Eu acho que não existe racionalidade na paixão. Eu acho que ela é um desarrazoar na vida da pessoa. Tem um momento que eu digo que ela é um raio, que eu uso até uma palavra em francês, que é um coup de foudre, que é um raio, porque algum autor fala isso. Então, eu acho que ela é um raio que cai na vida do sujeito e desorganiza tudo. Agora, muito bom isso que você perguntou, porque até esse meu professor querido Zeferino, no fim, na banca, ele disse: Ana, continue escrevendo sobre a paixão, mas da forma criativa, porque você só fala da forma patológica. Então, escreva agora da forma saudável. Ele diz: fale da forma saudável. E eu fico pensando como ela pode ser saudável. Eu acho, sim, que a paixão não necessariamente é só patológica. Eu acho que ela começa de uma forma patológica pela escolha estar baseada no retorno narcísico, que daqui a pouco a gente pode até conversar sobre isso. Mas eu acho que ela também impulsiona muito o que tem da gente de pulsão de vida. Paixão é eros, né? É eros na veia, é desejo. Tem a supervalorização sexual na paixão. Então, eu acho que tudo isso nos mobiliza a criar, a sermos criativos. No entanto, eu também penso que o objeto da paixão, ele torna quase, ou torna-se, um objeto de obsessão. Então, uma pessoa apaixonada, ela fica com o universo expandido porque ela está dessa maneira encantada por tudo. Só que
é muito dirigido para uma pessoa. Então, alguém apaixonado pode estar parecendo bem contraditório, mas é porque eu acho que a paixão é uma contradição. Alguém apaixonado está muito encantado, vendo o mundo muito colorido, mas só pensa em uma pessoa. Então, dizer assim, alguém extremamente apaixonado, se dedicar muito ao trabalho, qualquer trabalho que exerça, eu não acho que é muito possível, não. Eu não acho que habita junto na mesma pessoa, porque você só quer estar com o outro, porque você está apaixonado. Você está olhando no celular, esperando a resposta o tempo todo. Você está lá trabalhando, ouve uma música, ai meu Deus, lembrei de tal pessoa, e daí manda. Então, eu não vejo a paixão na mesma frase que a racionalização, acho que elas não dividem a mesma sentença, e acho que ela pode ser muito criativa, no entanto, ela é muito focada. Então, a gente fica expandido, mas a gente fica com o foco muito dirigido. A gente pode dizer que a paixão, ela namora, né, com entre a perversão e a psicose, né? E a neurose, ela fica ali, né? Oh, Adriana, exatamente. Tanto que um dos destinos que eu vejo é a perversão. Eu não falei na psicose no livro, para não estender muito, já que ele é fruto de uma dissertação de mestrado. Se fosse doutorado, eu seria até obrigada. Mas ela é isso mesmo, ela está passeando por todas as estruturas e ela é um pouquinho de cada uma em algum momento. Mas você pode ter um destino saudável, sim. A paixão terminar, eu digo que toda paixão termina, porque é impossível de se manter algo que é calcado na ilusão. E a ilusão é a ilusão do retorno narcísico. Então, ela terminar e você conseguir lidar bem com o fim, para mim, esse é o destino saudável. Os outros, ela ficar presa, passeia por todas essas estruturas, sim. Tá me fazendo lembrar essa coisa da paixão, né? Que a paixão é fogo. Tanto ela aquece como ela queima, né? Então depende, né, justamente disso, né? Ô, Silvana, realmente vocês estão lendo meus pensamentos e leram o livro, porque um dos destinos da paixão eu vejo três, né? Um deles é o patológico, foi o que eu me detive. O outro é o da autocombustão, que a paixão, como ela é esse fogo, ela se consome em si própria. E é muito interessante quando isso acontece, ainda mais se for dos dois lados. Eu acho que paixão, ela é única, ou seja, não é feito amor, que a gente ama muitas pessoas de muitas formas. A gente tem o amor na amizade, a gente tem o amor, amor mesmo sexual, a paixão é um único. A paixão qualquer que seja. Eu falo da paixão amorosa, mas existem outros tipos de paixão, a paixão pelo álcool, a paixão pelo jogo, esse vício. Mas voltando, então, a paixão é por um único ser. Então, não existe dizer assim, a paixão, eu estou apaixonada por três pessoas. Não, você pode estar interessada. E então, quando esse único ser, essa dupla, os dois veem, eita, não era isso, não era bem o que eu imaginava no outro. Então é o que eu digo, ela é consumida no próprio fogo. Isso é a psicose que a Adriana estava falando. A paixão é realmente uma psicose. Oi, então, Ana Cláudia, parabéns pela tua trajetória, é um prazer te ouvir. Obrigada, Eu obrigada. também fiquei pensando que a gente sempre fica pensando como é que a paixão se transforma em amor, né? E uma pergunta é como é que a distinção entre paixão e amor influencia as nossas relações afetivas? Como que a gente pode compreender a complexidade desses sentimentos na vida cotidiana, e especialmente considerando o nosso contexto atual, onde há múltiplas possibilidades de amar. Muito obrigada também. Estou muito grata pelas perguntas, porque elas vão bem dentro do que eu estudei. Então, eu não vejo a paixão se transformando em amor. Por quê? Porque eu vejo que são duas dinâmicas psíquicas bem diferentes. Então, eu calco a ideia da paixão no ego ideal.
A paixão, nela está envolvida a instância do ego ideal. O que é essa instância mais regredida, mais ligada ao narcisismo primário? Daí que eu falei há pouco, que a paixão está calcada numa ilusão. A gente não permanece no estado narcísico primário, a gente precisa sair, inclusive, para sobreviver. A paixão é essa tentativa desse retorno aonde a gente vai se sentir completo. Completo como? Projetando no outro o nosso ideal, e nesse caso o nosso ego ideal. Daí dizendo, encontrei no outro, o outro está comigo e eu estou completo. Então eu vejo assim a dinâmica da paixão. Do amor, eu vejo intermediado pelo ideal do ego. Daí já é um outro mecanismo em que envolve a alteridade. No narcisismo, a gente não tem alteridade, a gente nem reconhece o outro. A gente tem as necessidades, tem até os desejos realizados, mas não entende que é porque tem um outro nesse meio de campo. E no amor, não. No amor a gente reconhece o outro, mas eu estou falando mais do ideal do ego. No ideal do ego, ele já é um resultado, ele já é uma consequência da situação edípica. Então já entrou um terceiro, já entrou o superego, ele admite o outro, a alteridade e admite as falhas, as faltas. O ego ideal não admite falta. É o narcisismo primário. E o ideal do ego, então, ele admite. Daí que eu não vejo como um contínuo, porque, na verdade, tem que haver uma mudança. Eu não vou dizer na estrutura psíquica, porque eu não acho que é na estrutura, mas eu fico mais tranquila de dizer na dinâmica psíquica. Então, há uma desilusão, você diz, tá, não existe a perfeição, eu vou ter que lidar com isso, fulaninho ou fulaninha não é aquilo que eu imaginava, mas pode vir um luto, porque pode advir a melancolia, que é o não aceitar essa perda da ilusão, mas pode vir um luto e você ver a outra pessoa como alguém que tem falhas, mas que você pode amar junto com as falhas. Então, para mim, o amor e a paixão se diferenciam nas instâncias e de uma forma menos psicanalíticas, eles se diferenciam por você reconhecer que não tem alguém que vai te completar totalmente, que você pode conviver com essa pessoa, aceitar não só nela as falhas, mas muito, super, especialmente, primordialmente, em você própria, aceitar essas faltas em você e que você vai ter que conviver com ela. Daí você pergunta, Márcia, e hoje em dia como é que está isso? Ave Maria, hoje em dia está eu ia dizer uma perdição, mas é porque eu me senti muito velhinha em dizer assim, nossa, o mundo está perdido, porque cada vez mais a gente vai achando que o mundo está perdido, mas tá, porque as pessoas dentro, né, dessa minha linha de raciocínio que é muito forte em mim, eu não diria que as pessoas amam a torta direita, mas elas se apaixonam sim o tempo inteiro. Então, se apaixonam por aquela imagem que viram no Instagram, apesar de que isso sempre teve, é até uma coisinha que eu cito no livro, chama Síndrome de Clerambault, é uma psicose. As pessoas se apaixonam pelo William Bonner e acham que o boa noite que é dado no fim do Jornal Nacional é dado para a pessoa, mas isso hoje está em grau a enésima potência. Então, é assim, se apaixona muito rapidamente, eu acho que é porque as pessoas não conseguem conviver com desilusões. A gente está num momento muito aonde o superego está muito em baixa, o id quer se realizar a qualquer custo o tempo todo, então você fica se apaixonando porque diz, agora é esse que tem tal coisa, é essa que pode me completar, e não é, mas você não dá nem aquele tempozinho do sofrimento. Não, você já parte para o próximo. Falta o princípio da realidade para falar no que tu estava falando aí. Isso mesmo, Márcia, isso.
falta essa realidade castradora, porque a realidade é exatamente a gente dizer, tá, a gente não vive nos processos psíquicos primários, onde tudo é realizado imediatamente. A gente está querendo o tempo todo voltar, eu acho, para esse narcisismo que não rola, né? Senão a gente morre, psiquicamente, inclusive. Então, Cláudia, você estava falando, né, dessa coisa como quando se estão apaixonados, né, e quando se perdem um no outro. E tem muito no ditado popular essa coisa do procurar a metade da laranja. Então, né, eu queria saber como o valor narcísico depositado na pessoa amada durante a paixão influencia a forma como os apaixonados se veem como uma única pessoa, apagando suas diferenças individuais. É muito disso, né? Que tem pessoas que não se acham completas, estão sempre buscando, né? Tá sempre achando que está numa falta e que precisa de um outro para complementar. E aí eu acho que vai se perdendo, né? Como você falou, né, anteriormente. Porque você fala, existem pessoas que têm isso, e existem pessoas, porque a gente está falando da paixão, e tá, todo mundo se apaixonou na vida e já sofreu e passou pelo processo que tiver sido. Mas tem aquelas que vivem se apaixonando. Então, acho que é delas que você está mencionando, dessas pessoas que eu entendo que não amadureceram psiquicamente e que precisam muito ver projetada seus ideais de si próprio, precisam muito acreditar que são perfeitas. Eu diria, talvez, agora pensando que são aquelas pessoas que têm a questão que o Winnicott fala do falso self, que então elas precisam se ver grandiosas e colocam uma armadura, só que eu acho que então algumas colocam essa armadura, usam o outro como uma armadura. E a gente pensa na metade da laranja e é muito interessante, porque Platão fala disso no Banquete. É uma parte que eu acho lindíssima, eu até cito no livro. Ele está falando sobre o amor, são várias pessoas falando sobre o amor, mas eu uso como se fosse a paixão, porque ele põe na voz de um filósofo. Eu decorei porque desde adolescente, quando eu li, eu achei que era muito chique, eu adolescente ler Platão e o Banquete, então eu fui ler. E daí eu guardei o nome do filósofo, que não é ele que fala, mas Platão põe na voz dele, que chama Aristófanes. Então Aristófanes conta aquela história que a gente conhece do andrógeno, que eram seres míticos, que eles eram grudados e eles tinham 4 braços, 4 pernas, 2 órgãos sexuais, a cabeça voltada para lados opostos, e que tinham um poder enorme por causa disso. E daí, Deus, com raiva, Zeus provavelmente, partiu ao meio para que eles não tivessem tanto poder, e eles passam a vida procurando a outra metade para obter esse poder que eles tinham antigamente. Então, eu acho que a metade da laranja é um jeito muito legal da gente pensar, porque fala disso sem a gente precisar voltar para Platão. A gente é pela metade, se a gente for pensar, ou a gente é um terço, ou a gente é um quarto, ou a gente é 4/5, a gente só não é inteiro. Então, a gente tem que entender que a gente não é inteiro, mas a gente fica. Vão procurar a metade da minha laranja, vão procurar a tampa da minha panela, como sempre tivesse a ideia de alguém que se encaixa. Então, acho também que essa é uma ideia que a gente vende, que a gente deveria parar de vender. É romântico, é super romântico, mas você acreditar que você tem uma alma gêmea, você está perdido, porque se a alma gêmea que você achou que era não for, você nunca mais vai ter ninguém na vida. E eu acho que essa ideia, não vou dizer que é vendida agora nesse mundo narcísico, eu diria que é vendida há muito tempo pelo romantismo dos tempos mesmo, e que as pessoas caem nessa cilada dos contos de fada e ficam procurando eternamente o outro que vai completar e formar o ser poderoso. Você está me fazendo lembrar, né? Você estava falando da clínica, né? O quanto que isso contribuiu muito, né? Para
que você estudasse a paixão. E aí está me vindo também a lembrança, né, de quanto a gente ouve na clínica pessoas que, por medo, né, de ficarem sozinhas, se submetem, vamos dizer assim, né, a relações ruins com medo de dar conta de não ser inteiro, vamos dizer assim, né? Muito, e foi isso que mais me chamou a atenção. Eu ainda tenho que pensar sobre isso, então, se vocês me perguntarem, eu tenho pouquíssimas hipóteses, mas em mulheres. Não sei dizer se porque, pelo menos a minha clínica é feita mais de mulheres, então eu ouvia muito mais mulheres e homens não chegavam com essa questão, e as mulheres chegavam com essa questão de menos-valia por estarem sós. Então, se submetiam a relações quando tinham, entre milhões de aspas, essa oportunidade de ter uma relação e então se sentirem relativamente seguras, ou então viviam no sofrimento eterno porque não tinham essa pessoa na vida. Então, se encontravam alguém, já colocavam toda a expectativa ali, então diziam, estou apaixonada, mas é novamente uma expectativa. Talvez paixão seja isso, seja expectativa. Nesse caso, muitas vezes, durante a análise, havendo que não era só de serem completas, mas era de serem aceitas socialmente. Porque a gente tem uma história social das mulheres não terem valor. Há 500 anos elas eram queimadas, né, na fogueira só para ver como se tinha medo da mulher. Mas se a mulher tivesse um homem, ela pelo menos era minimamente reconhecida e era menos atacada. Então, ter um homem ao lado era uma forma de existência. Eu acho que isso perdura culturalmente, de que é necessário ter um homem, então se apaixonam, porque esse homem é o salvador. E daí até se sentem, nem sei dizer se estariam apaixonadas, mas estão apaixonadas por uma ilusão de que vão ser melhor integradas na sociedade. Infelizmente, eu via muito isso e vejo. O quanto que as mulheres são cobradas, né, também socialmente, para se ter um homem ao lado, né? Porque eu também ouço na clínica das mais jovens, quando elas só querem estudar, querem investir nelas, né? E querem só estudar, trabalhar, enfim, não querem ter um namorado. E as pessoas perguntam, os pais perguntam, as tias, os avós, mas e aí, né? Você só vai estudar, você não quer, né, arrumar um namorado? O quanto que tem uma pressão nisso também, para que se tenha sempre um homem, né? E eu ri porque foi assim, você só vai estudar, porque é assim mesmo, só vai. Gente, estudar, ter uma carreira, isso é muito, mas vira o só vai estudar e qual é a parte que você vai mostrar que realmente é capaz? Estou agora fantasiando. Quando é que você vai mostrar que você tem homem, tem família, tem filhos, construiu algo? Poxa vida, a pessoa está construindo uma carreira, está deixando um monte de conhecimento para, se for professor, o que for, mas só estudou, então tem, infelizmente tem. E eu acho que muitas pessoas caem no engodo de que estão apaixonadas para terem um homem. Nunca tinha pensado assim, mas você me levou a pensar e lhe agradeço. Não fique de fora. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da Febrapse para acessar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das novidades. Junte-se a nós na promoção de uma psicanálise mais integrada e dinâmica. Febrapse, um lugar de troca, desenvolvimento e transformação. Existe assim essa busca constante, né, pela alma gêmea, pela completude. E a paixão realmente ela é um grande mobilizador de grandes acontecimentos e de grandes tragédias, né? E sempre em busca, né, desse conto de fadas, efetivamente. Então, como você fala, na clínica a gente identifica muitas mulheres nesse esquema de uma aceitação social de um determinado papel. No seu livro,
Você apresenta 3 tipos de paixão: o enamoramento, o arrebatamento ou autocombustão e a patológica. Pensando na patológica, é possível escapar desse estado de paixão tendo em vista a passividade e o sofrimento? E, nesse contexto, despertar para dinâmicas de relacionamentos mais criativos e saudáveis? O que você acha, Ana? Eu acho que tem como escapar. Eu acho que a paixão, desde o seu nascedouro, ela é patológica. Então, assim, tem que ter um movimento para escapar. Por que eu acho que ela é patológica assim que ela se instaura? Porque ela está baseada numa escolha narcísica. A paixão, pelo que eu fui estudando, ela não está baseada na escolha de objeto de apoio, ela está na narcísica. Então, é uma escolha que ela é também o tipo de escolha que subjaz a melancolia. Então, o que eu fui vendo quando eu fui entrando nos destinos patológicos é que no momento mesmo da escolha por um objeto, você tem grande chance de entrar na melancolia. Mas daí eu próprio digo, não, nem toda paixão vai ser patológica, porque, exatamente, nem toda ela vai ficar presa na fixidez, porque daí eu preciso definir o que eu considero patológico, então uma das coisas que eu considero é a fixidez, eu considero não, né? Eu fui ler Freud, e daí eu vejo desde os 3 ensaios, passo pelo fetichismo, então, é essa impossibilidade de outros investimentos. E a pessoa apaixonada, ela pode dizer: eita, não era isso que eu imaginava, e ela terminar sem maiores danos, como eu digo. Ela terminar sem necessariamente você entrar numa melancolia, que a melancolia envolve a identificação com o objeto perdido, a introjeção no ego, e o ego fica todo sombreado pela tristeza. Então, não, isso pode não acontecer na paixão. Ela pode terminar se é algo que você vai sempre lembrar, acho que a gente sempre se lembra das nossas paixões, mas depois pensa: eita, gostei tanto daquela pessoa, mas hoje não significa mais nada. Então, isso para mim seria um destino não patológico. Não te marcar o resto da vida. Tem paixões que te marcam, que você não vai esquecer. Você pode até não estar mais com a pessoa porque não tem chance mesmo, mas vai ter sempre uma lembrança dolorida. Não é assim, eita, ouvi uma música, lembrei, era tão legal quando eu gostava de fulaninho. Não, você ouve e ainda sente um arrepio no estômago. Essa seria um destino patológico da paixão. Mas acho que nem todos são. Está me fazendo também, sim, lembrar o que eu tenho ouvido muito também na clínica, né, sobre as relações abusivas. O quanto que uma pessoa também, às vezes, se submete a relações, isso também a gente poderia pensar que também está relacionado a uma paixão patológica? Acho que pode, acho que não dá para dizer que seria todos os casos. Quando você falou em relação abusiva, como eu estou sempre com o narcisismo na minha cabeça ao falar em paixão, o que eu vejo, percebo em relações abusivas é que o outro consegue destruir todo o amor próprio de quem é abusado. Então, eu acho que na relação abusiva, o que acontece é que a pessoa deixa de se considerar totalmente, ela se acha merecedora do abuso, ela não vê força para sair. Então, eu diria mais que é um ataque ao narcisismo estruturante de quem é abusado. E talvez a pessoa diga para si própria que não, eu sou apaixonada, ou pior, eu estou lendo um livro que chama As Mulheres na Prateleira, e ela fala sobre isso, de como a cultura hoje é as mulheres ficarem na prateleira e terem que ter um certo modelo de ser, em geral, pouco inteligentes, muito bem feitas, para daí serem as escolhidas, e ela discorre sobre como a cultura dissemina isso. E com isso, eu fico pensando que muitas mulheres, para não estarem na prateleira, elas se submetem a essas relações e talvez se enganem
dizendo que estão apaixonadas, porque um dos tipos das mulheres na prateleira era isso que eu ia dizer, é aquela que acha que vai salvar o homem. Eu já ouvi falar como síndrome da Bela e a Fera, mas depois eu nunca mais ouvi, não sei se é um termo que é muito utilizado. Então é assim, pegar um homem que é muito ruim e dizer, não, mas com o meu amor eu vou salvar essa pessoa. Então talvez isso esteja envolvido e a pessoa diga, ah, com a minha paixão, com o meu amor, eu vou mudar este homem. Eu acho que a situação do abuso ela é extremamente complexa, então pega vários lados e um deles acho que a gente pode pensar assim nesse investimento no outro que é maior do que em si próprio. Acho que por aí poderia vir alguma linha de pensamento. Eu estava te ouvindo, Ana, e fiquei pensando também na clínica, a gente ouve às vezes pacientes, né, mulheres também, as que eu me lembro, dizendo, ai, mas eu tenho o dedo podre, né, para escolher sempre aquela compulsão à repetição. Então, eu fiquei pensando assim, de que maneira que tu relaciona a paixão com outros conceitos fundamentais da psicanálise, como o desejo ou o inconsciente, até que ponto o inconsciente. Nossa, Márcia, ó, o inconsciente é tudo na paixão, acho que é porque ele é tudo na nossa vida, nas nossas escolhas. Então, esse dedo podre, eu vejo muito mais uma compulsão à repetição. Então, eu entraria pela pulsão de morte, porque eu acho que a pulsão de morte, ela está muito presente na paixão. Em que sentido? Então, nisso quando eu escrevo, e por isso que está fresco na minha cabeça, senão não estaria, não é assim. Penso muito em Green e Rosenfeld, que eles falam. Então, o Green fala no narcisismo negativo e o Rosenfeld fala no narcisismo destrutivo. E tem um autor novo, Rosenberg, que eu gosto muito, o Bruno Rosenberg, que ele fala no masoquismo mortífero e masoquismo guardião da vida. Então, como é que eu vejo isso de dizer, ah, eu tenho o dedo podre e escolher sempre essas mesmas pessoas? Assim como tem, né, o narcisismo, que é o investimento libidinal em nós mesmos, tem um investimento da pulsão de morte no nosso próprio ego. E nesse investimento da pulsão de morte, eu vejo como algo muito destrutivo, em que as pessoas, elas não só têm a ideia de menos-valia, mas como elas também fazem escolhas de pessoas que vão fazer mal para elas. É uma forma interessante, porque é o oposto do que eu estava falando até agora da paixão. A paixão é você projetar o seu ideal no outro para ter essa recompensa positiva, essa recompensa de vida. Nesse caso, eu pensaria numa recompensa de morte. Então, é você achar que você merece ser punido, seja por um sentimento inconsciente, o inconsciente, sentimento inconsciente de culpa, o único sentimento que Freud fala que seria inconsciente, que tem a ver com a melancolia, tem a ver com a relação da culpa em si, por tudo aquilo que você conquista, e no narcisismo ou destrutivo ou negativo, no negativo seria o escoamento total da libido, total não, né? Porque isso é impossível. Mas você investir tanto no outro que fica pouca quantidade de libido voltada para si próprio. Então, eu acho que isso responde pelo dedo podre. É você escolher pessoas que você já sabe que vai se relacionar dessa forma, que não vai sobrar investimento para outras coisas na sua vida. Aquilo que a gente estava falando até da criatividade, que nem sobra muito para você ser criativo. E no narcisismo destrutivo, é aquele que você tem tanto ódio do objeto, porque você depende do objeto, que você acaba atacando a si próprio. Então, eu acho que nesse dedo podre tem você também escolher objetos que vão te fazer mal, como eu já disse. O dedo podre é assim: escolhi uma pessoa e não deu certo, escolhi uma pessoa e não deu certo, escolhi uma pessoa e não deu certo, porque você tem medo do objeto, você tem muita raiva da dependência do objeto.
você se sente muito pequeno diante do objeto, que tem relação com o que Rosenfeld fala do narcisismo destrutivo. Então, eu vejo muito nessa repetição a pulsão de morte, que é super mega inconsciente. Então, tem toda a relação. Então, quando a gente fala, né, da paixão, e eu falo da paixão patológica, a gente pode pensar, tá, e como é que sai? Então, como é que ela termina? Bem, eu não veria uma maneira de dizer, ah, esta é a forma de terminar, porque o que permeou todo o meu mestrado foi, faz sentido falar de paixão patológica, porque a gente tinha um laboratório de psicopatologia fundamental e psicanálise que a gente discutia os projetos. E daí uma das discussões que sempre voltava era, mas Ana, você vai falar de paixão patológica? Porque paixão, ela divide o mesmo radical que patologia, ambas têm o radical patos. Por isso que no meu livro eu coloco paixão patológica com TH, que é o patos, o radical grego. E dizer, uai, então vai fazer sentido falar de paixão patológica? E eu vi que sim, por conta de dizer, ah, não, mas existem algumas que vão ter essa fixação nessa paixão que vai durar anos e anos e anos. Na minha pré-banca, o meu professor, que ia ser o meu orientador, ele foi, né, já que ele foi na banca, e ele disse, Ana, ele tinha perto de 90 anos. Ele disse, Ana, eu vou dizer uma coisa que eu estou pensando sobre a paixão agora e que vou escrever sobre isso. É lindinho. Porque eu acho que a paixão é tão patológica feito sonho. Existe algo na nossa vida mental que é patológico sem ser patológico. O sonho, enquanto a gente está sonhando, ele é uma alucinação, só que a gente acorda. Então, eu acho que a paixão, a gente pode pensar dessa mesma maneira, é algo corriqueiro na nossa vida, mas a gente sai dela. Então, eu vou aproveitar, porque eu não sei uma resposta para dizer como é que a gente sai da paixão patológica. Eu diria que a gente tem que acordar. A primeira coisa é a gente dizer, calma, tem alguma coisa errada aí, porque a gente está tão envolvido e achando tanto que está no céu, que está no paraíso, porque está com aquela pessoa maravilhosa que nos faz bem. Eu acho que a gente tem que acordar para entender quando não faz bem. E não faz bem uma pessoa passar 5, 6 anos nesse estado. Dizem que só dura 2 anos. Eu nunca encontrei nada que me confirmasse isso, porque dura 2 anos. Mas se você está há 10 anos numa paixão, nesse tipo de relacionamento, que você tem que falar com o outro o tempo todo, tem que saber onde o outro está, porque uma das coisas da paixão é negar a diferença, porque não é uma escolha narcísica, então você tem que achar que está grudado com o objeto. Os momentos de separação, eles são muito doloridos, porque mostra a realidade. Tudo que a gente quer fugir é do princípio de realidade, Márcia. Então, tem que estar o tempo todo se comunicando, mandando mensagem, mandando música. Não dá para você viver assim 5, 6 anos, mesmo que não tenha abuso, mesmo que tá tudo ok, mas então você precisa acordar, você precisa reconhecer, olha, tem algo muito estranho nesse tipo de relação e procurar uma análise para você poder se ouvir, que não seja uma análise, mas que você possa, ou que tenha uma amiga que chegue e diga, pensa bem no que você está fazendo da sua vida. Então, eu diria, é acordar para dentro. No sonho a gente acorda para fora, para o mundo real, e nesse caso é acordar para dentro. Essa resposta, acordar, ela é muito forte. E eu acho que ela representa realmente, eu acho que uma grande resposta, né? A gente realmente tem que Obrigada, acordar, tá bom? obrigada, obrigada. Eu estava te ouvindo, Ana, e lembrei de outra frase que a gente ouve também, até o amor é cego, mas a paixão é cega, e me lembrou de uma frase do Saramago, dizendo que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Quando a gente está, é cego, né? E depois de um tempo Perfeito. acontece isso que tu diz.
a gente consegue olhar e dizer, olha, mas eu fui tão apaixonada, como eu pude ser tão apaixonada, né? Agora. Nossa, e tem tanto isso. Eu acredito que todo mundo que está ouvindo isso já deve ter pensado, gente, eu fui apaixonada por aquela pessoa. Essa pessoa não tem nada de interessante. E como é que eu fui loucamente, pareceria um pleonasmo, mas é assim, como é que eu fui loucamente apaixonada? Porque toda paixão é louca. Mas é verdade, e daí a gente enxerga, a gente sai da ilha. E é muito legal, porque a ilha é uma coisinha fechada, né? A gente tem que sair dessa coisinha fechada, tem que sair da ilha, adorei. Você iniciou falando do que te motivou a fazer o mestrado, o quanto que a clínica, ouvindo as histórias, principalmente das suas pacientes, né, mulheres, e aí eu queria saber de você, né? Você acha que o que que mudou, né, dessas décadas para cá, né? Você acha que com essa questão assim do poliamor, enfim, a coisa um pouco mais livre, as pessoas ainda se apaixonam tanto quanto antes? O amor romântico ele ainda está presente? O que que você pode me falar, né, um pouquinho disso? Ô, Silvana, eu acho que mudou tanto. Eu acho que mudou muito, não só porque hoje as pessoas chegam mais esfaceladas, não que paixão não esfacele, mas não deixa de ter algo erótico. Mas nem é isso que eu vou responder. Eu acho que hoje em dia, como é tudo muito mais rápido, isso é um fato. Você pode conhecer 5 pessoas ao mesmo tempo no Instagram em 10 minutos. Antes, não, você ia para uma festa e você olhava, batia o olho em uma pessoa e era meio assim. Hoje até vai para a festa e fica com 10 pessoas. Então, eu acho que a forma de se relacionar e de se apaixonar é completamente diferente. Isso não quer dizer que os mecanismos não estejam envolvidos. Eu acho sim que vai se apaixonar loucamente, só que eu acho que isso acontece toda semana. Então, se apaixona muito mais. Poxa, o pior é que eu nem diria assim, se acorda muito mais rápido. Gostaria de dizer, não, mas as pessoas acordam. Não, não é, porque depois já vem outra paixão no lugar. Então, não é nem que você apaixona e desapaixona, não, porque daí surge um outro, assim como a gente pede fast food e não quer ficar esperando, a gente não fica esperando para ver o que vai dar daquilo, você sai mais rápido. Eu vou ter que pensar mais, porque se você sai mais rápido, então a fixidez ela não é mais tão grande assim, né? Vou deixar essa sem resposta porque tá diferente, que tá diferente, tanto é que eu não vejo pessoas chegando e dizendo, ah, estou terrivelmente apaixonada. Eu podia ouvir uma ou outra, mas eu vou ser sincera, tem uns 5 anos que eu não ouço, eu estou triste porque eu estou só. E eu não tenho valor por estar só, assim, depois de muito, muito se analisar, ver-se que, na realidade, é uma falta de valor próprio que a pessoa está se atribuindo sem necessidade. Mas, sim, acho que se apaixona de uma forma extremamente diferente. Se apaixona o tempo todo, eu só não sei se eu chamaria isso de paixão, mas as relações são muito mais voláteis e descartáveis. Os relacionamentos estão diferentes, completamente. Cláudia, eu te agradeço muito. Foi um prazer imenso tê-la aqui hoje conosco e espero que a gente possa se ver para a gente falar de outros assuntos ou continuar esse também, né? Eu é que agradeço, eu me senti muito acolhida e isso é muito importante, você se sentir ouvida. Vocês me leram em vários sentidos e isso é muito prazeroso. É sobre ser visto e eu me senti muito enxergada e espero que as pessoas que estejam ouvindo percebam isso também, porque foi um clima muito agradável, que eu acho que vai ser muito gostoso de ouvir. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada ao convite, obrigada a Febrapse, Silvana, obrigada, Adriana, obrigada, Márcia, obrigada, e Arthur, que está por trás das gravações, obrigada também. E assim chegamos ao final dessa encantadora conversa com Ana Cláudia Zoanella, autora de A Paixão e Seus Destinos Patológicos.
Durante o episódio, exploramos a complexidade da paixão, a diferença entre a paixão e o amor e como a multiplicidade de formas de amar na contemporaneidade traz novos desafios e oportunidades para nossas relações. Ana Cláudia nos convidou a refletir sobre a relação entre a paixão e a racionalidade e como essa dinâmica molda nossas experiências afetivas. Por fim, Ana nos deixou com uma reflexão. Nem toda paixão é patológica, mas é essencial estarmos cientes do destino que ela pode tomar. Com isso, encerramos nosso episódio agradecendo a Ana Cláudia Zuanella por compartilhar de seu conhecimento e perspectivas tão valiosas. Esperamos que você, ouvinte, tenha se sentido inspirado a explorar suas próprias paixões e a complexidade das relações afetivas em sua vida. Até a próxima!